Então, pessoal, vamos fazer então alguns exercícios de juros compostos. Inicialmente, nós vamos usar apenas essas formulinhas aqui, viu? Essas fórmulas que estão aqui, ó. Essas duas aqui. Temos outras fórmulas, certo? Temos outras fórmulas aí que, na verdade, são derivações dessa e dessa, certo? Mas temos sim, quando a gente está trabalhando com capitalização diferente da taxa de juros. E aí, na oportunidade, eu apresento para vocês essas fórmulas para não ficar muito pulverizado aqui, né? O ambiente já está muito carregado, o ambiente, e então a gente coloca depois. A nossa principal fórmula, né? A fórmula principal da matemática financeira é essa. Então, é essa a nossa relação principal da matemática financeira, e isso você não pode esquecer. P1 mais I agora elevado a N, certo? Isso aqui a gente tem que ter em mente. Beleza, e depois quando estiver falando de taxa equivalente, eu comento com vocês essa fórmula aqui, né? No primeiro momento, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. O Banco X anuncia que a sua taxa para empréstimo pessoal é de 2,5% ao mês. Então nós temos a informação aqui, né, que a taxa de juros do banco é 2,5% ao mês. A taxa sempre tem que ser ao mês. Um cliente retirou 20 mil. Se retirou, isso aqui está com cara de PV, né? Está com cara de valor inicial, valor do empréstimo, valor na data zero. E quando foi saldar a sua dívida, o gerente lhe disse que esta importava, né? O valor dela, da dívida, era de 31.193,17, certo? E aí, a pergunta é o que não poderia ser diferente, porque dentro dessa equação aqui, a única incógnita que falta é o n, né? Quanto tempo, quanto tempo o cliente levou para restituir o empréstimo? Então, essa informação aqui que nós temos, ela né, o que eu quero, né, é o n, certo? O que eu tenho aqui, no caso, o i, né? O i que está dado ali, 2,5% ao mês. Eu falo em porcentagem, mas acaba entrando na fórmula, que jeito? Entra na forma unitária. Eu tenho também a informação do meu VP. Então, vez em quando eu vou confundir aqui, vou falar PV, viu, gente? Mas, assim, é a mesma coisa, tá? É só o termo em inglês. Esse VP, PV, para nós era o mesmo C lá atrás, certo? Para nós era o mesmo VA lá atrás, certo? Mesma coisa. Só frisando novamente. É igual a 20 mil. E qual outra informação? Eu também tenho a informação do VF. Às vezes eu vou confundir, como eu confundi no começo ali, né? FV, que é a mesma coisa, o termo em inglês. Lá para nós, lá atrás, ele era o montante, em mão. E também já foi para nós o VN, né? O valor nominal do título. E também, quando a gente, em alguns bibliografias, você vai ver aí também como CN, capital na data N, certo? Esse valor aqui é igual a 31.193,97. Aqui não vai exigir muito do nosso raciocínio, não. Isso aqui eu tenho uma equação e a única incógnita que está faltando aqui nessa equação é o N e é o que eu preciso. Então, o VF. Só que agora a gente vai só alongar um pouco a álgebra, só para vocês entenderem como que faz. Mas aí depois a gente faz isso aí no Excel, no HP, certo? Só para a gente entender como que monta aqui. Vamos lá. Ali é 17. 17. Beleza. Verdade, ô Rick. Sinal que o pessoal tá prestando atenção, hein? Isso aí. 17 mesmo. Vamos lá. Então, o VF, né? É 31.193,17, que é igual a 20 mil, beleza? E aí eu multiplico por 1 mais I. Aí eu tenho, né? O I, ele é 2,5. Então, 0,025. Se eu deixar desse jeito, o N que eu quero achar aqui
certo? O N que eu quero achar aqui, ele vai sair ao mês. Tranquilo? Ixi, agora complicou, hein? Caramba. E esse N aqui? Para vocês é fácil, né? Se eu fosse trabalhar com outro pessoal de outra graduação, eles iam começar a chorar já. Mas para vocês aí, vocês são batuta em métodos quantitativos, já sabe o que tem que fazer, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou ter que passar aqui dividindo, né? Certo? Soma aqui, é claro, dá 1,02. E aí você tira aí, por exemplo, logaritmo na base 10, logaritmo neperiano, né? Para o quê? Para derrubar o n, certo? Fazer só isso uma vez, pessoal, não precisamos se preocupar muito não. 31.193,17 divide aqui, né? 20.000. Isso aqui vai dar um número maior que 1. Opa, 200.000 não, 200.000 é muito. 20.000 é igual a 1,025 elevado a n. Então, esse valor aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o ln daqui, por exemplo, né? O ln. Esse ln aqui é o logaritmo natural, viu, pessoal? Podia ser o logaritmo na base 10 também. Tiro o ln daqui também, né? Ln daqui. Para quê? Para poder derrubar esse n aqui, certo? Aí quando eu derrubo o n aqui, aí fica mais fácil fazer as contas. Por quê? Porque aí eu vou ter, né? Derrubei o n aqui, passo outro ln dividido, né? Então eu vou ter ln de... Deixa eu fazer essa conta aqui que eu não sei não. 31.000 dividido por... Eu não tenho ela aqui não. 31.000 é 193,17 que divide 20.000, certo? 1,5596 e assim por diante. Então é ln de 1,5596 e lá vai cacetada. Tudo isso divide ln, ln de 1,025. Tudo isso é igual a n. Então, o n que eu vou achar vai estar aí, né? Então, aí quando eu faço isso aí assim, na verdade, o que a gente fez aqui foi transformar algo que seria complicado a resolver aí, em qualquer outro recurso, a partir de uma solução que dá para fazer até na calculadora científica, né? Vamos supor que a gente estava em sala de aula e a gente tem aí a calculadora científica, no mínimo, em mãos e queremos resolver uma álgebra, certo? Quem geralmente faz economia, contábil, administração, eles ficam ansiosos para chegar a hora de comprar HP12C, que é a calculadora financeira. Aí eles compram, aí fica mais fácil ainda porque tem a função direta para calcular isso aí. E a gente vai ver, certo? E então aí, quando a gente faz essa conta, no meu caso aqui, é para tirar o ln ali no Excel, viu, gente? Tem a função ln, certo? Eu vou comentar agora mesmo aqui, se for o caso, mas no Excel nós temos a função ln, tá? Eu vou mostrar agora mesmo para vocês. Então aí nós temos aí a divisão, deu aproximadamente 18 meses, viu, gente? Porque dá um arredondamento aí 17,99999 assim por diante. Aquela calculadora, Isaac, se a HP faz diferença, não. Sim, compra quem quer mesmo, entendeu? O pessoal da economia, administração, contábeis, né? Pessoal, pessoal de negócios, enfim. Geralmente compra ela, tem, né? Porque a gente precisa de resolver problemas rápidos em sala de aula. E quando a pessoa trabalha no comercial de empresa, vendendo, fazendo cálculo de financiamento, de empréstimo, trabalha no banco, sempre está usando, né? Então, assim, é bom aprender, entender, mas é algo que eu acho que para vocês que têm habilidade aí com tecnologia fácil, né? Sabe mexer no Excel e tudo, não tem por que não, né? Sem falar que não estamos nem em sala de aula. Tem mesmo, Isaac, o pessoal fica esperando o momento de comprar ela para aprender a mexer, mexer nos botãozinhos lá. Mas acaba que ela ajuda, porque esses termos aqui que nós estamos vendo, né?
Esses termos aqui, a lógica, tudo vem dela, da calculadora HP12C, calculadora financeira. Porque não existe só HP, né? Existe a Casio, existe Texas Instruments. Vocês devem conhecer aí, não sei, quem faz engenharia e tudo, sabe o que eu estou falando. E, enfim, mas a mais famosa é a HP. E as funções são padronizadas. Tanto que as funções e os nomes são os mesmos no Excel, certo? Aí eu vou mostrar para vocês agora. Então é isso aí, pessoal. A resposta aqui são 18 meses. Então, é, entre, né, 18 meses, entre você investir, ou no caso aqui não é investimento, aqui é empréstimo, né? Você pegando um empréstimo hoje por 20 mil e você pagando ele depois de 18 meses, 31, 193,17, equivale a você estar pagando 2,5% ao mês. O que eu queria achar aí era o 18. Como vocês devem ter percebido aqui, é só uma questão de aplicação da fórmula mesmo, sendo que a fórmula agora é um pouco diferente, certo? Então, a gente não precisaria sair da álgebra básica, multiplicar, aplicar uma distributiva, se a gente estiver fazendo juros simples. Agora a gente vai ter que, né? A gente vai ter que derrubar o n aqui e aplicar um log, por exemplo, para facilitar a nossa vida. Ok? Então, é isso que muda. É isso que muda. Só que se você tiver com o Excel do lado, como a gente vai ver, não tem muita, não tem muita diferença não. Essa que é a verdade, né? E vamos só ver aqui. Eu eu preparei aqui, eu preparei aqui um Excel para nós, só para a gente entender. Excel e HP12C. Vocês sabem, né? No caso aí o Isaac perguntou, né? Não quer comprar? Você sabe que você pode pegar um emulador dela aí na internet. Existem diversos e instalar no seu computador, dá na mesma. Tem plugin, né? Eu tenho aqui plugin pro Chrome. Tem plugin da HP pro Chrome, entendeu? Então, assim, tem, né, para celular, vocês sabem disso, né? Tem HP grátis pro celular, enfim. Então, faz para vocês, eu acho que não faz sentido muito comprar a HP, não. Mas eu vou apresentar, nem que seja só hoje, né, o que vem a ser HP, porque muita gente que faz matemática financeira espera a aprender HP. Eu dou aula para economia também, e lá na economia eu vou continuar ensinando HP para eles, certo? É porque eles esperam aprender, né? Então não vai ser porque a gente está remoto aqui, não está presencial, que eu não vou mostrar para eles como funciona. Então, no primeiro momento, a gente faz aí algumas aulinhas, sei lá, umas duas, três, sei lá, enfim, com HP, e depois a gente elimina ela também, não tem importância. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma enquete aí, ver quem se interessa aprender ela ou não, e se não quiser, a gente só fica no Excel mesmo. Então, olha só, pessoal. Esse mesmo exercício, viu? O enunciado está aqui em cima, como vocês podem perceber aí. Tá em cima o enunciado. Mesmo exercício, só que agora vamos supor que a gente está resolvendo ele no Excel, né? Na HP. Vamos supor que a gente está com HP, o Excel aí do lado, certo? O Excel, eu não estou apresentando para vocês os menus dele, né? Eu imagino que todo mundo sabe aí como funcionam os menus do Excel, não vou preocupar com isso. Fique prestando atenção mais na fórmula e veja as funções. E se eu tivesse no Excel aqui, como que eu resolveria essa questão? Vamos colocar aqui os valores que eu tenho. Eu tenho o valor presente do produto, né? Tem o valor presente do empréstimo aqui, que é 20 mil, certo? Eu tenho o valor futuro também, que é 31.190 e... Cadê o valor? 193,17. Meu Excel aqui está no padrão inglês, viu? E vamos colocar aqui também, considerando todas as casas, as células aí estão grandes, viu, gente? Vocês não estão vendo a parte do menu, não. E qual outra informação que eu tenho? Tem o I também. O I é igual a... Aí eu personalizo aqui, coloco porcentagem, né? Vai ser 2,5%. Mais uma vez, aumento uma casa decimal para mostrar, né, todo o número que me interessa. E o que eu quero saber, né, conforme no estado aí nosso, o que eu quero saber é o N, certo? É o N, é o que eu quero saber, beleza? Com esses valores aqui,
eu calculei o N a partir de uma álgebra, facilitou minha vida que ainda calculei aqui para vocês de forma automática o valor do logaritmo, mas se a gente não tivesse com isso em mãos, né, se a gente não tivesse efetivamente com a calculadora ou qualquer outra calculadora, nem que seja científica em mãos, ficaria complicado. Agora aqui na HP, pessoal, é só uma função, viu? Quando eu quero o N, é, a função aqui é N pair, beleza? N pair. No NPair, aí como vocês mais sabem já como funciona o Excel, você tem que ter as incógnitas para você calcular o NPair. As incógnitas para calcular o NPair, na sequência aqui, aqui não está mostrando para vocês porque o visor, né, some aí o subscrito da função, mas é a taxa, você tem que colocar a taxa, aí você coloca ponto e vírgula, aí tem a função pagamento. Pagamento não é agora. Pagamento é o mesmo PMT, prestação, que a gente vai aprender na unidade 5. Né? Tem a unidade 4, que é operações com taxa, depois a unidade 5. Então a gente não vai usar muito agora não. Aí eu coloco ponto e vírgula, porque não tem nada de pagamento. Aí eu tenho o VP, que é o valor presente. Esse valor presente está aqui, certo? 20 mil. E aí depois eu coloco o valor futuro, ponto e vírgula, valor futuro. Só que esse valor futuro, ele é negativo, né? Tem que ser negativo. 31, vou explicar o porquê. Já expliquei, mas vou explicar de novo. 31, 193,17. Aí quando você fecha o parênteses aqui, aí você dá o Enter, né? E vai calcular aí o que a gente tinha acabado de achar, como falei para vocês, aproximadamente, né? Se arredonda aqui, já vai dar 18. 18 o quê? 18, já que a taxa está ao mês, né? Vai dar 18 meses, certo? Então, olha só, pessoal, aqui é algo importante a comentar com vocês, ó. Lembra lá na primeira unidade, na nossa unidade 1, quando eu comentei a questão lá dos fluxos de caixa, né? Setinha para baixo, né? Setinha para baixo é saída de caixa, valores negativos, setinhas para cima, entrada de caixas, valores positivos. Então nós temos aqui entradas, né? Entradas, certo? Nós temos aqui saídas, beleza? Saídas. Matematicamente falando, eu poderia fazer o contrário, colocar é, setinha para baixo positivo e setinha para cima negativo. Eu poderia trocar aqui, mas no caso específico aqui agora das funções do Excel e no caso das funções aqui da HP, nós temos que ficar atentos a essa questão. Por quê? Porque numa situação como essa aqui, ó, numa situação como essa aqui, é que nós temos aqui, vamos supor que, vou colocar essa mesma função aqui, viu? Vou colocar a mesma função que a gente acabou de digitar. Então, a mesma função que a gente acabou de digitar é igual a NPE maiúsculo ou minúsculo, certo? Taxa, ponto e vírgula, PGTO, que a gente não vai usar, eu vou falar o que que é, certo? Ponto e vírgula, VP, ponto e vírgula, VF, certo? Ponto e vírgula, e aqui tem um negócio aqui, é tipo, que aí vou comentar também depois, tipo e também estimativa, enfim. Mas não precisa para calcular, estimativa, que não vou calcular. Então essas questões aqui, tá? O que que é PGTO? Eu não vou comentar agora, certo? Isso aqui eu não vou comentar agora com vocês. A gente vai falar aí lá na unidade 5. Isso aqui também, lá na unidade 5, saber se a renda é pós-antecipada ou antecipada, né? Isso aqui é necessário só quando a gente tem uma taxa estimada, enfim, o valor da taxa ela não foi calculada corretamente, ou tem duas taxas, certo? Aí você precisa dar uma estimativa inicial. Então essas questões aqui, VF, professor, não é valor futuro. Aqui no Excel, ô Pedro, Ah, tá, não entendi, não entendi o que você falou, não, não. Mas eu vou comentar, eu vou chegar nesse raciocínio. Não, eu vou chegar nesse raciocínio, Pedro. Então, olha só, eu ia chegar nisso aqui.
Então, olha só. Então, assim, a função que a gente acabou de digitar, ela tem essa nomenclatura aqui, né? Ela tem tudo isso aqui. E a taxa a gente colocou, certo? A taxa, ela sempre vai entrar no decimal, né? 0,025, ok? Por quê? Ah, então, professor, por que foi 2,5%? Ah, porque eu aqui no Excel, eu personalizei a célula para ser em porcentagens. Mas internamente, né? Internamente o Excel está considerando isso aqui como 0,025, certo? Isso aqui, como vocês sabem, né, é só uma máscara, né? Isso aqui é só uma máscara. Não é isso? Vocês chamam? Então, isso aqui é só uma máscara, tá? Então, internamente, o que está valendo, certo? O que está valendo é 0,025. Essa aqui, né, como acabei de falar, para mim não importa por enquanto não importa, tá? Isso aqui por enquanto não importa. VP. Então o que acontece? Nesse caso específico aqui, que eu tenho a taxa, VP e VF, e eu quero saber, no caso, o número de períodos, um ou o outro, certo? Tem que estar positivo, né? Ou o VP ele é menos e o VF é mais, ou se a gente for seguir especificamente aqui essa situação, né, que aqui é do empréstimo, e vamos falar o que é real em termos de saída de caixa, né? Porque eu peguei o empréstimo e entrou dinheiro no caixa. Vou ter que pagar só depois de 18 meses, que eu achei aqui, que vai ser saída de caixa. Então é o contrário, né? Se matematicamente falando, se eu tivesse colocado desse jeito, daria certo. Mas o que eu quero frisar com você é o seguinte: um ou outro tem que estar com sinal diferente, porque senão dá erro, certo? Então a gente aprendeu o diagrama de caixa lá na unidade 1, fluxo de caixa na unidade 1, não foi à toa, não. Aqui a gente tem que saber agora e tem que levar isso em conta. Sempre um tem que estar com sinal contrário, certo? Um ou outro tem que estar com sinal contrário. Esse que é o fato. Especificamente aqui, né, a gente colocou como VP 20.000, certo? E VF menos 31 193,17. Poderia ser, não tem importância, poderia ser menos aqui e mais aqui, não tem importância, tá? Poderia. Só que eu optei, né, por seguir a lógica da convenção de caixa mesmo e pronto. Matematicamente falando, não tinha importância, ok? Então, é isso que vocês têm que ter em consideração. Se você, de repente, o Excel vai retornar erro e você não sabe por quê, né? Da mesma forma, HP, né? Vai, de repente, retornar erro, se a gente colocar aqui, ó, positivo, certo? Aí você não sabe por quê, né? Tá aí. É porque você esqueceu de colocar um ou outro negativo. Tá? Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, o negativo PV, não tem importância. Pode ser também, vai dar certo. Ou o VF também vai dar certo, não tem importância. Um ou outro tem que estar negativo. Ok, gente? Então, isso que eu queria frisar com vocês. Lembre sempre agora da convenção de caixa na hora de fazer os cálculos aqui no Excel. Na hora de fazer os cálculos, por exemplo, na HP também. Agora tem que lembrar da convenção de caixa. Não pode esquecer. Beleza? Na HP, gente, você tem que imaginar HP como um mini Excel. HP é um mini Excel que pode ter 3 colunas e 30 linhas. Ela consegue guardar até 3 valores na sequência, numeradores, e quando você estiver trabalhando com a estatística, ela consegue guardar até 30 linhas, certo? Então ela é um Excel, tem que pensar dessa forma, e, e as funções são as mesmas, né? A função no Excel aqui, da HP, certo? Aqui, ó, o NPAIR na HP é N, né? O que é mais comum. Então, qualquer livro didático você vai ver que o período é N. É a única coisa que não muda, é que NPAIR é N. Às vezes chama de K, né? Mas geralmente é N. Taxa na HP é o I. É o I. Aí vocês já estão vendo aí em cima já, né? Já identificando aí em cima onde que está cada uma das coisas aí, né? Não interessa para nós por enquanto, mas lá na HP o PGTO é o mesmo PMT, certo? Isso aqui nós temos aqui então que é Excel, né? Aqui é Excel.
Excel. E aqui HP, as funções da HP e aqui as funções do Excel. Ok? Então, vamos lá. VP é o termo em inglês, é PV, certo? VF na HP é o termo em inglês, FV, ok? E aqui o tipo tem que ter o Czinho aqui no visor, que para vocês aqui não vai interessar muito não. Isso aqui é outra coisa, é algo mais avançado que a gente vai precisar quando estiver calculando tipo, por exemplo, na HP. Tá? As funções que nós vamos usar tanto na HP como no Excel, basicamente são essas, pessoal. Basicamente são essas e a gente vai aprender mais para frente, além ainda, a gente vai aprender ainda a função tier, igual a tier, que do inglês é IRR, certo? Igual a tier e também nós vamos aprender VPL, certo? Igual VPL também. E aí no caso da HP, o igual tier é do inglês IRR, certo? IRR e VPL também do inglês NPV. Se você tem o Excel aí em inglês, não vai mudar nada, viu, gente? Se você tem o Excel aí em inglês, eu poderia até mudar aqui para o inglês, enfim, para padronizar, mas no caso do Excel aqui, muitos softwares eu tenho aqui, apesar que, né, todos os softwares que eu trabalho mais, que são softwares estatísticos, não tem em português, só tem em inglês. Então eu costumei trabalhar só em inglês. Mas o Excel é um que eu nunca, nunca trabalhei com ele em inglês. Mas eu sei as funções na cabeça, né? Porque, enfim, eu acho que eu já trabalhei com ele uma vez que eu tinha um Mac. Fiquei um ano com ele em inglês no Mac. Aí por isso que eu lembrei dessas funções. Mas é a mesma da HP. Se você tiver com o Excel em inglês, é isso aqui, as funções. Tá? E IRR, NPV e aqui TIR, VPL, que nós vamos aprender também. Além. Lembrando o seguinte, viu, gente? Lembrando, não sei se vocês conseguiram perceber isso. Opa, eu fiz cagada aí. Coisa aqui que eu não sabia. Vamos lá. Isso, justamente. Não sabia o que acontecia. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só voltar ao estado original aqui. Apertei botão que não devia. Beleza, isso aí. Então, o que que acontece? Cada uma, viu, gente? Cada uma dessas funções aqui estão dentro da outra, tá? Cada uma dessas siglas que estão dentro da outra é uma função, viu? Isso aqui é uma função, isso aqui é uma função no Excel, isso aqui é outra função, essa aqui é uma função, essa aqui é uma função, essa aqui não. Essas outras coisas aqui não. Isso aqui é uma função, isso aqui é uma função. Beleza? Então, sim, uma visão geral, porque na medida que a gente vai avançando aí nos exercícios, a gente vai aprendendo funções diferentes. A gente vai usar todas as funções aqui, beleza? E se a gente tivesse que fazer esse cálculo, né, na HP, você que tem aí emulador da HP no seu computador, tem um plugin do HP aí no Chrome, por exemplo, né, que existe aí, um bom plugin para o Chrome. Como poderia fazer de uma forma mais rápida? A HP, pessoal, ela funciona um pouco diferente das outras calculadoras. Ela aqui, não é aquela, ela não funciona como de uma forma que você coloca o valor, operação, valor, operação, valor, operação. Você aqui coloca um valor, insere o valor na célula, né, a partir do, por exemplo, do Enter. Aí depois você pode, de repente, fazer a operação, né? Você pode colocar X mais Y mais, então a operação vem depois e de repente você pode usar uma operação em cima de uma operação, enfim. Trabalho um pouco diferente. Vou mostrar um pouquinho dela aqui para vocês, né? Então, toda HP toda HP tem uma cara desse jeito aí, certo? Se você apertar F aqui, ó, você habilita as teclas amarelas, o que vale é o de cima. Se você apertar G aqui, você habilita as teclas de baixo, o que vale é o azulzinho, certo?
Aí por isso que você acaba tendo um punhado de coisa para fazer. Então você não tem essas teclas todas aqui, né? Em branco. Você tem as em branco, o que tem em cima dela, e o que tem embaixo dela. E aqui na HP você pode fazer também aqui, ó, o logaritmo. A gente podia fazer o cálculo logaritmo na própria HP. Ou o antilogaritmo, né? O e na base x, tirar a raiz, certo? Enfim, tem algumas operações básicas aqui de álgebra que dá para fazer. Ela trabalha com data também, não vou preocupar muito com vocês, com data. Tem os operadores estatísticos dela também, calcula médios e padrão, calcula o beta de uma regressão simples, enfim. Ela faz muita coisa também, além só de utilizar as funções financeiras. Como vocês podem ver aqui em cima, certo? Tem aqui, ó, o N, I, PV, PMT, FV. Se habilitar o F aqui, ó, você tem o que eu falei aqui, ó, o NPV, IRR. E no final das contas, se a gente estiver trabalhando depois com sistema de amortização, a gente acaba usando também aqui essa função, a morte aqui. E essa função CHS aqui é Change Signal, para você mudar o sinal, colocar valores negativos. Tá? Então vamos ver aqui agora como fazer essa conta na HP. Essa conta na HP seria muito simples, viu? É bem tranquila, os valores sairiam direto. Você jogava os valores aqui, ó, você colocar aqui, ó, 20 mil. Estou colocando para vocês, 20 mil. 20,000 PV, você poderia colocar PV, certo? Colocar PV já de uma vez. 31 mil, 3, 1, 193, 193, né? 193,17 FV, coloquei 20 mil PV. Agora 31, 193, 17 PV, é o valor futuro. Aliás, antes de colocar, olha só o professor dando bobeira. Antes de colocar, coloca o sinal negativo, ó, CHS. CHS, fala que esse valor aqui é negativo, senão vai dar erro. CHS FV, certo? É uma sutileza que a gente nas fórmulas coloca a taxa sempre na forma unitária, né? 0,05, 0,3, 10% é 0,1 e assim por diante. No Excel aqui também é o mesmo jeito, só que o 2,5% ali tá só a máscara, né? A célula personalizada em porcentagem. Aqui não, aqui você pode colocar porcentagem. É 2,5i%, viu? Na HP você trabalha com porcentagem. 2,5i. Ora, então você colocou o PV, colocou o FV, colocou o I. Então, dentro da nossa fórmula padrão, né? FV é igual a PV, 1 mais I eleva a N, só falta o N. Quando você puxa o N aqui, ó, deu 18, certo? Você puxa o N aqui, deu 18. Então, eu apertei o N. 18 o quê? 18 meses. Beleza? Tá, então, sim, que para fazer na HP, essa é a conta. Só que eu não recomendo, viu, gente? Eu não recomendo fazer o cálculo de período. Quando eu estou falando apenas do período, certo? Estou falando só do período. Opa, peraí. Eu estou apanhando aqui porque eu não costumo trabalhando digitando no Excel, não. Digitando, desenhando no Excel. Quando eu estou fazendo a conta só do período, certo? Quando eu precisar calcular o período, eu não recomendo fazer no Excel. Ou eu não recomendo fazer na HP, certo? Porque a HP ela não consegue calcular períodos quebrados, períodos não inteiros, certo? O que eu estou falando? Estou falando se a resposta verdadeira, vamos supor que a resposta verdadeira aqui fosse 17,5, ok? Vamos supor. Não é, né? Mas vamos supor que fosse. A HP ia retornar para você 18, certo? Ela não ia evidenciar o valor correto aqui. Ela não calcula períodos não inteiros para N, tá? Então, quando você estiver calculando o N, eu não recomendo usar HP, tá? Então, fique isso frisado, né? Aqui deu certo porque o valor correto é 18 mesmo.
Beleza, até aí, gente. Vocês viram que foi bem mais devagar agora, né? É óbvio que isso foi intencional, devagar, porque a gente aprendeu a calcular na mão e agora a gente já vai precisar de usar recursos que nós temos disponíveis aí, o Excel, a calculadora HP, para ajudar nas contas, porque as contas já não são mais tão tranquilas assim, certo? Já não são mais tão tranquilas, elas estão um pouco mais demoradas. Não faz tão direto assim. Beleza? Então deixa eu ajeitar aqui que o negócio desconfigurou. Belezinha. Então vamos aqui voltar para nossa lousa aqui e fazer um outro exercício. Até aí tranquilo, pessoal? Belezinha? Minha meta é fazer só 3 exercícios hoje, viu? Só 3 exercícios porque, enfim, como eu falei, a gente vai fazer devagarzinho no Excel, na HP, e depois a gente faz mais correndo. Beleza aí? O Henrique falou beleza, Pedro, ok. Qualquer dúvida aí, vocês podem levantar a mão aí, gente. Levantar a mão e falar. Tranquilo? Beleza. Vamos continuar aqui. Próximo exercício. Um sítio é posto à venda por 50 mil de entrada e 100 mil em um ano. Como opção, o vendedor pede 124 mil à vista. Ó. Isso tá uma coisa boa, né? Se a taxa de juros do mercado for 2,5% ao mês, qual que é a melhor alternativa? Esse exercício aqui, como você já deve ter percebido aí, né? Ele não tem uma única forma de fazer. Poderia, de repente, achar uma taxa e comparar a taxa, é o que eu vou fazer, com o valor da taxa de mercado. Ou você poderia achar o valor que está no futuro para o valor presente, comparar o valor presente que você vai pagar no futuro com o que seria o preço à vista, certo? Então, no mínimo aí 2 opções de como resolver esse exercício. Então, como de costume, vamos colocar aqui os nossos parâmetros, né? Você tem o preço do produto, né? No caso o City, que ele é 50 mil de entrada, mais 100 mil depois de um ano, tá? Esse um ano aqui é o nosso N, né? 50 mil aí é a entrada e um ano. Com opção, né, aqui nós temos que comparar 2 opções. Com opção, você pode ter também a compra de 124 mil à vista. E a taxa aqui é 2,5%. Qual que é a melhor alternativa? Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, ó, vou colocar a alternativa, opção, né? Opção A. Opção A é o quê? Vou colocar o P, não, né? Preguiça é essa. Não sabe o que significa o P por enquanto? Opção. Opção A é o quê? É a famosa, vou comprar uma entrada mais 30, uma entrada mais 20, uma entrada mais duas do mesmo valor, enfim, comprar prazo, né? É a entrada, 50 mil mais 100 mil, certo? Só que esses dois aqui não estão na mesma data, não. E a opção B é igual a 124 à vista, certo? Estou falando aqui é a posição a prazo, mesmo que tenha uma prazo, mesmo que tenha uma entrada é a prazo, né? E a opção aqui é à vista, certo? Então é isso que a gente está avaliando. Quando eu tenho esse tipo de situação aqui, pessoal, é melhor a gente montar aqui o fluxo de caixa para a gente visualizar melhor. Que de repente você está pensando, é melhor pagar 124 agora em detrimento de 150 que se for a prazo. A conta a ser feita não é mesmo, não é isso não. A diferença de 26 mil, 124 para 100, 26 mil aí, não é a diferença relativa que importa, não. A diferença relativa que importa é outra. Por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, você está dando uma entrada. Você não está financiando todo o produto, certo? Então sempre é bom a gente
visualizar isso aqui em termos de diagrama de caixa, ou seja, visualizar isso aqui no tempo. Tá? Então, qual que é a situação aqui? Situação é o seguinte, ó. Situação é, se eu fosse comprar à vista, eu compraria o produto por 124 mil. Beleza? 124 mil. Tranquilo? Ah, professor, por que entrada de caixa? Não. Eu estou avaliando a opção A em relação à opção B. Eu estou avaliando a opção de comprar à vista, aqui é B em cima, certo? Em relação à opção A de comprar a prazo. Ok? B aqui não ficou bom. Ficou bom. Então, opção B em relação à opção A. Concorda comigo que se eu deixar de comprar à vista para comprar a prazo, o que vai acontecer? É como se eu tivesse entrando o produto na minha carteira, né? No caso aqui é investimento, investimento na minha carteira. Aqui eu vou comprar um terreno, né? Vou aumentar meu patrimônio a valor de mercado hoje, 124 mil, mas vou pagar depois. Então ele é uma entrada de caixa, certo? Eu deixei de pagar, deixar de pagar é entrada de caixa. Ok? Então esse raciocínio que eu quero que vocês entendam e comece a pensar também daqui para frente na vida de vocês, viu? Deixar de receber é um prejuízo. Deixar de pagar não é prejuízo porque não é um termo contábil, né? Deixar de pagar é uma entrada de caixa para mim aqui, certo? Então, a opção a prazo, a pressão à vista seria essa, em detrimento da opção A, que seria a prazo. A prazo, como que é o esquema? A prazo é mais ou menos assim, ó. A prazo seria o seguinte, ó. Seria pagar... Opa, deixa eu, deixa eu desfazer isso aqui. Seria pagar... aqui na data zero eu tenho uma entrada. Eu tenho uma entrada. 50 mil, certo? E depois de um ano, vou pagar 100 mil, certo? Essa que é a situação. É isso que eu tenho que avaliar, né? Tudo isso é importante por quê? Tudo isso aqui é importante porque me diz, né? Tudo isso aqui é importante por quê? Porque me diz que o valor presente, o que eu estou financiando, efetivamente, não é o terreno todo. Eu estou financiando quanto só aqui, gente? Eu estou financiando 124 menos 50 para pagar depois no futuro, que é o VF, 100, certo? Eu estou financiando 74 para pagar 100 depois de, um caso aqui eu esqueci de colocar, né? Depois de um ano, né? Que é um ano. Depois de um ano. Então, a situação verdadeira é essa. Eu estou financiando 74 para pagar 100 depois de um ano. Ora, mas agora parece que eu tenho todos os parâmetros necessários para calcular aí o que se pede, né? Tem todos os parâmetros necessários. Então, VF eu tenho 100, VP 74, né? Eu tenho aqui, o que eu vou fazer aqui, pessoal, esse I aqui é meu I de mercado, viu? É um I que é o I de mercado, que é uma referência para mim. Eu nem vou usar esse I aqui. Por que eu não vou usar esse aqui? Por quê? Porque eu quero calcular o I da operação e comparar com o I de mercado. Será que aquela operação em específico... Por isso que eu falei que vocês não têm só uma forma de fazer esse exercício. Você tem no mínimo duas formas aí. Na verdade, você tem no mínimo três formas de fazer esse exercício, certo? Então eu optei por fazer essa forma aqui. Eu optei por calcular a taxa e comparar a taxa de mercado com a taxa da operação. A taxa do que a corretora, no caso aí, né, a imobiliária, está me vendendo terreno, por exemplo. Certo? Então o I aqui que eu quero achar. 1 mais I que eu quero achar. E aí se eu colocar 1 aqui, facilita a minha vida, né? Por quê? Porque aí não tem que aplicar log nem nada. Facilita a minha vida pra caramba. Não facilita? Então deixa o 1 aqui, porque aí a taxa que eu vou ter aqui, por exemplo, vai ser ao ano.
Aí eu vou achar um I aqui ao ano, certo? Aí depois, para comparar com um mês, baixa a taxa equivalente aqui por essa fórmula. Ou, também, se quiser, não tem importância. Não tem importância, a gente pode fazer também. Né? Já achar tudo ao mês de uma vez. Um ano equivale a quantos meses? Então, aqui, ó, um ano aqui é a mesma coisa de 12 meses. Então, em vez de colocar N1 aqui, eu posso colocar 12, sem problemas. Vamos deixar o 12, porque a gente não aprendeu também a calcular, né? Como tirar o I aqui da função, a gente aprende um pouquinho também, sem problemas. Aí, o que eu vou fazer? Passa lá dividindo, né? Passar o 74 aqui dividindo. E aí eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema do 12 aqui. Ora, mas você concorda comigo que se eu tirar a raiz 12 aqui, ó, raiz 12 aqui, eu elimino esse negócio aqui? Aí fica só o i, eu passo para lá o 1 menos, certo? Então posso fazer esses esqueminha aqui, ó. Posso pegar aqui, ó, 100 dividido por 74, né? Vamos colocar aqui. 100 dividido por 74. Tudo isso eu tiro a raiz 12 daqui, né? Igual a 1 mais i elevado a 12. Né? Esse 12 aqui, quando eu tiro a raiz, né? Quando eu tiro a raiz, 12. Opa. Quando eu tirar a raiz 12 aqui, eu corto aqui, eu corto aqui. Aí passo o 1 para lá, certo? Passo 1 para lá. Então eu tenho que o meu i vai ser o quê? Meu i vai ser igual a raiz 12 desse número aí, ó. Raiz 12 desse número aí, que é 100 dividido por 74, vai dar quanto? Deixa eu colocar aqui, que não tem esse valor aqui ainda. 100 dividido por 74, 1,35. Se for 74% é fácil, né? 1,35 lá vai cacetada. Punhado de número aí que eu vou suprimir. Menos 1, passei o 1 para cá, né? Menos 1, certo? Então, o meu i, depois que eu fiz essa conta aí, para tirar a raiz 12, vocês conseguem fazer isso aí, por exemplo, na calculadora científica, né? Se a gente tivesse em sala de aula, vocês poderiam usar a calculadora científica para facilitar a vida de vocês. E tirar a raiz 12 é a mesma coisa de levar o expoente 1 sobre 12. Ah, a minha calculadora só tem raiz quadrada. Não, então eleva ao expoente. A sua calculadora deve ter alguma coisa assim, ó. Sua calculadora deve ter alguma função assim, ó. Certo? E o x aqui é o quê? X aqui é 1 sobre 12. Ok? Inclusive a HP tem isso também. Na HP eu ensino o pessoal a fazer em sala de aula também de uma forma algébrica, assim como também nas funções. Na HP tem como você resolver toda a matemática financeira por álgebra, certo? E via funções. O I aqui, meu, eu já tenho calculado, né? Aqui foi 2,54. O que especificamente aqui é ao mês. Porque eu coloquei 12 lá. Coloquei 12 lá. E aí? Com essa informação eu consigo responder o que se pede aí? O que vocês acham, gente? Qual que é a melhor alternativa? Qual que é a melhor alternativa aí? Pelo menos uma dica. Ora, o mercado tem uma taxa de 2,5% ao mês. Se você for lá e pegar 100 mil que você precisa, né, para pagar depois de um ano, você vai pagar menos do que você está operando aí, no caso, com a empresa, né? A empresa, a taxa de juros dessa operação especificamente, dessa negociação, dessa compra desse terreno, a taxa de juros dessa operação é 2,54% ao mês. Você está pagando já com empréstimo, né? Você está tomando emprestado, pagar mais caro é pior do que pagar mais barato, certo? Então é melhor você ir no mercado, pegar um empréstimo a 2,5 ir lá na empresa, na corretora, né, na imobiliária e pagar o terreno à vista. Tá? Então a melhor alternativa é você comprar à vista.
Você não tem o dinheiro, vai no mercado e paga 2,5. Ok, gente? Ficou claro isso aí? Beleza? Então, essa foi uma opção que eu defini, decidi utilizar para fazer aqui o que se pede. Poderia ter feito o cálculo do VP, já que eu tenho o I também, né? Poderia calcular o VF, enfim. São várias formas de a gente resolver o mesmo exercício. E agora, se a gente fosse fazer isso aqui no Excel HP, né? Como que nós faríamos? Poderíamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma planilha nova. Colocar aqui uma planilha nova, aumentar aqui a fonte, o zoom, porque senão fica ruim. Tá o zoom aqui. O que que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Quais as informações que eu tenho mesmo? Ó, já que eu estou calculando a taxa, né? Eu tenho informação. Eu tenho a informação do meu VP, que é igual a 74. Pessoal, vocês viram que eu, né, suprimi os zeros lá, viu? Não tem importância não, porque eu cortei os zeros de todo mundo, certo? Desculpa aí, eu fiz o negócio correndo e acabei esquecendo de avisar. Vocês viram que a gente cortou o zero tudo lá, né? Então, cortei o zero de todo mundo, ok, tá? VP, uma observação importante, eu vou falar aqui agora mesmo, presta atenção. VF igual a 100, certo? O N, que aí eu tô falando que é 12 meses, né? Eu quero achar a taxa ao mês, certo? O que eu quero é o I, né? O que eu quero é o I. Olha só, pessoal, isso aqui vale tanto para HP como para o Excel, né? HP, o Excel, não vai calcular para vocês o valor presente nem o valor futuro, não, viu? Como você chegou na C74 lá? Você vai informar para o Excel 74 e o VF 100. Vocês viram que não é tão simples assim, não, né? Sim, com o tempo a gente acaba acostumando, é óbvio, né? Mas não é tão direto assim. Muita gente boa erra essa continha aqui, erra esse raciocínio, viu? Vai por mim. Então, sim, não adianta a gente aprender, manipular, operar. Eu sempre falo para os alunos, né? Vocês estão numa área muito que é propícia a isso, né? Não adianta você só ser um operador e apertador de botão, não. Certo? Não adianta. Então, sim, o Excel não vai fazer a conta toda para você, não. A HP não vai fazer a conta para você, não. Como chegou aos 74 e 100 que foi o problema anterior. Esse aqui que é a grande questão. Porque depois é só jogar nas funções mesmo, certo? Depois é só chegar nas funções. A questão principal é chegar aos 74 e 100. Para chegar aos 74 ou 100, eu precisei o quê? Eu precisei desenvolver o raciocínio aqui, ó, o diagrama de caixa, certo? Tinha que desenvolver esse diagrama de caixa aqui. Essa situação é simples, beleza, ok, mas eu tenho situações muito mais complicadas que essa, que o Excel e HP não tem como nunca resolver de forma automática. Você tem que montar para ele os fluxos de caixa. Depois que você montou os fluxos de caixa, aí sim você faz ali a função. Beleza? Então, fiquem espertos com isso, né? O Excel não vai resolver a sua vida. Então não adianta você ter o Excel do lado aí na hora de fazer prova, se você vai ter que montar o fluxo de caixa e não sabe fazer, beleza? Depois que você sabe, né, o fluxo de caixa aí é só uma função mesmo. Nesse caso aqui especificamente é a função taxa, né? Igual taxa. Né? Quando você coloca igual taxa, a primeira coisa que você tem que colocar é o número do período, viu? NPER, tá aqui. Ponto e vírgula, PGTO, por enquanto PGTO não precisa para mim, certo? Pulo ele. VP, tá aqui, valor presente. E aí é mais uma vez, né? Permanece a convenção de caixa. Nesse exercício especificamente, o VP nosso lá é positivo, né? Então deixa B1 aí positivo. Ponto e vírgula menos o VF. Eu poderia ter feito isso aqui antes também, né, gente? Enfim, eu acabo esquecendo, mas eu poderia ter feito isso aqui, ó. Então, o VF, eu sei que a saída, então já é menos 100. Sim, vocês entenderam, né? Eu poderia ter feito isso antes. Aí considera tudo conforme o sinal aí, conforme a célula. Enfim, né? Poderia ter feito, não tem importância.
Então, igual a taxa, vamos fazer de novo aqui, NPR, ponto e vírgula, o valor presente, ponto e vírgula, e se eu tivesse colocado o CHS, né, o negativo na própria célula, basta puxar a célula aqui, fecha a função, e aí nós temos aqui 3%, mas é questão de quantidade de casas decimais. Quando a gente aumenta a casas decimais, aí eu tenho, né, o valor da taxa ao mês. Então, essa aí é a nossa fórmula da taxa. Então, lembrando que nesse caso aqui especificamente, o que nós temos? Esses casos especificamente, nós temos a utilização aqui da fórmula igual taxa. Igual taxa vem depois o quê? Vem depois NPAIR, né? Antes a gente tinha a função NPAIR, né? Ponto e vírgula PGTO, nós não usamos, certo? Ponto e vírgula VP, valor presente, ponto e vírgula VF, valor presente, e aí tem as outras coisas que a gente não usa, a gente fecha parênteses, certo? A gente deixa o default aí. Outra coisa que não usa é considerando o valor do fluxo de caixa no final do período, que é o tipo que eu falei anteriormente, e estimativa quando a gente tem uma taxa estimada e tem problema de cálculo de taxa, enfim. Tá? Então, sim, a função é essa, e essa função é a mesma função lá na HP, né? Na HP é a mesma função I, certo? Na HP a gente calcula como? A gente já calcula da seguinte fórmula, ó. Inclusive está aqui, HP com o exercício anterior, viu? Fiz isso de propósito, viu? Por quê? Na HP, pessoal, costumam sempre, viu, limpar o numerador financeiro. Já que a gente trabalha mais com os numeradores financeiros, ela tem numerador estatístico, ela guarda os números, né? Aí ela guarda, né, as funções estatísticas, o número originado pelaquela função estatística, funções financeiras, álgebra e assim por diante. Como a gente está trabalhando com numerador financeiro, é bom sempre, antes de começar qualquer conta nova, apertar aqui, ó, F, aqui, ó, fim, certo? F fim, que vai limpar tudo que é numerador financeiro. Lembra que antes a gente usou aqui um N? Lembra que antes a gente usou aqui um PV? Pode ser que você vai fazer uma conta agora que te dá FNI, mas antes tinha um PV aqui. E ficou o PV aqui, quando você puxa dá errado. Certo? Então, assim, é bom sempre a gente limpar o F fim aqui, ou F prefixo. Esse F prefixo, que é o próprio F enter, limpa tudo. Tudo, tudo, tudo. F aí, ó. Dá até uma travadinha, né? Dá até uma travadinha, porque ele limpa tudo da calculadora. Tá? É isso que eu tô falando, tá aqui no emulador, mas funciona também. É a mesma coisa que acontece na calculadora em mãos também. Então a gente limpou tudo dela. O que está aqui no visor, viu? Para limpar o visor é CLX, viu? Clean. Aqui, ó. CLX limpa o visor. Ok? É. Limpamos o visor. E aí a gente coloca aqui todos os parâmetros que nós temos aqui na calculadora. Então eu tenho aqui 74 PV, certo? 100 CHS, para colocar o sinal negativo aqui. FV, tenho 12N, o que eu quero calcular é o I. Puxo o I, 2,54. Certo? Então a calculadora vai me dar o resultado já em porcentagem. E aí quando eu comparo 2,54 com 2,5, 2,54 é mais do que 2,5. Já que eu estou falando de custo de empréstimo, pagar mais não é melhor do que pagar menos. Então isso é ruim. É melhor você ir no mercado e pagar 2,5 do que você usar o financiamento dessa imobiliária aí. É melhor você ir no mercado, pegar 2,5 e vai lá e compra o terreno à vista. Certo? Então essa que é a lógica aí do exercício. Beleza, pessoal? Agora a gente pode fazer um mais rapidinho. Acho que dá tempo aqui ainda, viu, pessoal? Vamos lá. Tô ficando perdidinho aqui. Vamos voltar ali na nossa... Voltar aqui no nosso quadro. Então eu tenho aqui agora um exercício. Programei 3 aqui, dá para fazer, ó.
Só a gente fazer só na, na lousa aqui mesmo. E a gente fica... Ou faz rapidinho no Excel também, sem problema, se dá tempo. Sem falar o seguinte, né? Sem falar que até aqui cá entre nós, até 2040, né? Eu tenho deixado até 2030, mas até 2040. O dia que precisar mais, vocês me dão aí uma margem de desconto, viu, gente? Vamos combinar aqui. Isso aqui é legal, ó. Isso aí não é só saber a função, não. Você já tem que montar o exercício, tem que pensar um pouquinho. E HP, ou enfim, o Excel não faz isso automático para você, não. Vamos lá, então. Justo, né, Matheus? É isso aí. Entre suas aplicações, o senhor Paulo tem um título com valor de resgate de 3.000 e o outro com valor de resgate de 3.183, vencíveis, respectivamente, em 180 dias e 240 dias. Se a aplicação tivesse sido feita hoje, né, qual das duas alternativas seria melhor? Na hipótese que, né, o mesmo capital poderia ser aplicado à taxa de mercado de 3% ao ano. Esse exercício, assim como quase todos os outros, também não existe uma única forma de resolver. Tá? Você poderia pegar. Por que eu não falo? Porque eu falo que não teria uma única forma de resolver, gente. Isso vai ficar muito mais claro para você lá na unidade, quando a gente estiver tratando da equivalência de capitais, tá? Por quê? Porque no fundo, você pode simplesmente trazer qualquer capital para uma data específica, né? Ou seja, você pode trazer para a data zero, transformar todo o capital que está no futuro em VP, ou você pode pegar um capital que está em qualquer outra data, colocar na data N de análise, colocar tudo e transformar tudo em VF, certo? Ou, para piorar ainda, né? Quando eu falo para piorar, para deixar mais complexo e para aumentar mais as opções, poder transformar tudo em uma data intermediária aqui, ó. Qualquer data intermediária, certo? Então, sim, teoricamente tem diversas formas de resolver o problema. Essa que é a questão. Isso vai ficar claro para vocês quando a gente estiver trabalhando na unidade equivalência de capitais. Se não me engano é a 5, né? 5 a 6, não sei. Acho que é a 5. Enfim, então vamos lá. O que eu tenho aqui posto aqui? Eu tenho duas situações, né? Eu tenho a situação 1 do título 1, tá aqui, 3.000 a 180 dias. Vou até colocar aqui para a gente não confundir. Então, eu tenho a situação 1, que eu vou colocar aqui. Eu tenho um valor para receber, né? Eu tenho dois valores para receber. Tem 3.000 para receber daqui a 180 dias ou 3.183 daqui a 240 dias. Qual que é melhor? Certo? Então, como eu tenho um valor no futuro, estou chamando aqui de valor futuro, estou chamando de 1 aqui. Tá? Valor futuro 1 é 3.000 e o N desse valor futuro, N1, é 180 dias. Certo? E eu tenho também um valor futuro, né, na 3, estou chamando de 2 aqui, 383, para vencer, chamando de DN2, 240 dias. O que é melhor? Receber 3.000 daqui a 180 dias ou receber 383 daqui a 240 dias? Dado que você tem uma taxa de mercado, né, que a gente imagina não mudar, vai ser constante daqui para até o final, de 3% ao ano mesmo? Ué, 3% ao ano mesmo. Beleza, então. De 3% ao ano. Certo? 3% ao menos. Então, essa que é a nossa situação, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso achar dois valores presentes. Eu posso achar um valor presente 1 aqui, ó, VP1 aqui, e posso achar um VP 2 aqui, ó, e compará-lo. Já que eu estou falando em investimento, quanto mais eu recebo na data zero, melhor. Aqui é o contrário, diferente do exercício anterior, que eu estava falando de custo, certo? E como que eu calculo? Ora, calculo a partir da nossa função básica, né, que a gente sabe, valor presente, então que o VP1 é igual a... Aí já estou transformando, né, dividindo, né, gente? 3.000, tudo isso que divide 1 mais I elevado a
no caso aqui é 180, né? Mas se eu deixar 180, o que vai acontecer? A taxa vai sair em dias. Já que a taxa aqui está ao ano, 3% ao ano, deixa eu dividir isso aqui por 360 para ter a taxa já ao ano também. Beleza? Aí essa conta aqui já complica, né, gente? Eu tenho que tirar o i daqui, né? Enfim, se fosse para eu montar, seria isso, né? VP2, se eu fosse para fazer na mãozona, né? VP2 é o quê? VP2 é 383, que divide 1 mais I. Aliás, não, gente, o I aqui eu tenho, né? Opa, eu tô achando que eu tô com um exercício primeiro na cabeça, que eu achei fiz a conta a partir do I. Poderia a partir do I também, mas enfim, não é o caso aqui não, foi mal. Aqui o I eu tenho, que é 0,3. Tá mais fácil do que a gente imaginava. Então aqui, ó, 0,3. 0,3 ou 3 que não sai, hein? 0,3. 180 que divide 360. 360 é o nosso padrão de dias no ano, certo? 0,03. Tudo isso aqui soma, né? 1,03 que divide 240 dividido por 360. Então, essa que é a situação. O que é melhor? Receber 3.000 daqui a 180 dias ou 383 daqui a 240 dias? Dado que a taxa de mercado é 3% ao ano, não vai mudar, vai ser assim, né, até o final. Então, se fosse fazer na HP aqui, ou né, na álgebra, bastava eu levar 1,03 a essa razão aqui, que na calculadora científica você tem como resolver, ou fazer no Excel. Fazer no Excel aqui de uma forma mais rápida. No Excel também a gente tem como resolver. Basta a gente colocar aqui rápido. Deixa eu aumentar aqui o zoom, porque senão, enfim, senão vocês não enxergam. Então, vou chamando aqui de V1, né? VF1, que aí é 3.000. O Eninho 1, que é 180 o quê? Dias. Lembrando. O VF2 aqui é igual a 383. Tudo dinheiro, né? N2 é igual a 240 dias. E a taxa que vai ser constante para tudo, I igual a... se eu colocar só 3 aqui, vai dar pau, né? É bom a gente colocar aqui primeiro a porcentagem e 3, né? Ou simplesmente colocar 0,03, certo? Beleza, 3%. Então, eu vou achar aqui o VP1. O VP1 vai ser o quê? Ora, vai ser a função, olha só, igual a VP, certo? Função igual a VP. Essa função igual a VP, a primeira coisa que você tem que colocar é a taxa. A taxa que é constante aqui, ó, 3%. Ponto e vírgula, depois o quê? O número de períodos. 180. Só que se eu deixar 180, o que vai acontecer? Vai sair a taxa ao dia, eu não quero. Então é 180 dividido por 360. Veja bem, né? O Excel não faz isso para você, não. Você tem que informar para ele que você quer dividir por 360. Então não adianta só saber manipular o Excel e HP. Você tem que saber, né, que as taxas não estão na mesma equivalência, na mesma periodicidade do N, certo? Ou da que você quer calcular. Ponto e vírgula, PGTO você elimina, né? Ponto e vírgula. Agora só precisa do VF, né? Já que tem a taxa, tem o N, e você precisa só do VF, você não precisa do VP, é o que você quer achar, na verdade, né? Se eu colocar o 3.000 do jeito que tá, vai sair o VP negativo, né? Lembra que, vamos deixar do jeito que tá, só para vocês entenderem. Se eu coloco aqui, 3.000, certo? O que vai acontecer? Eu lembro que eu falei que um ou outro tem que estar com o sinal trocado? Se coloca o VF como negativo, o VP automaticamente vai sair como positivo. O VF vai sair automaticamente, o VP vai sair automaticamente negativo, certo? Se você coloca, né, conforme a convenção de caixa, já que a gente está falando de investimento,
Ok, não, pode ser desse jeito. Investimento, eu vou receber 3.000 daqui 180 dias. Então, vai ser entrada no meu caixa no futuro. Deixa de jeito. Então, o que vai ter que acontecer agora na data zero? Sair 2.955,99. Beleza? Pode deixar desse jeito. E agora o VP na data 2 vai ser igual a, do mesmo jeito, né? VP é igual a taxa, não muda, ponto e vírgula, número de período, nesse caso é 240, mas é 240 dividido por 360, ponto e vírgula, PGTO não precisa, e VF. O VF meu é 3.183 positivo. No futuro vai ser um resgate, vai ser entrada. Fecha, vai dar 3.120 e 84. 3.120, 121. Então, se eu deixar desse jeito aí, o valor vai ser negativo, né? Certo? Então, o que esses valores estão me informando aqui? Ó, o que esses valores estão me informando? Olha só. Aqui que está o pulo do gato, né? Temos 3 minutos e vamos fechar com isso, viu? Estão informando o seguinte, ó. 3.000 daqui a 180 dias a 3% vale hoje 2.956, certo? 383 daqui a 240 dias a 3%, descontado a 3%, vale hoje 321. Então você está recebendo valor futuro trazido a valor presente. É investimento, você está do lado oposto, né? Você é quem está emprestando dinheiro, você é o capitalista, certo? O que é melhor, receber mais ou receber menos? Receber mais. Por isso que muitas vezes a questão do fluxo de caixa pode confundir, né? Certo? Porque um tem que estar negativo, o valor do VP aqui vai ser negativo. Mas se eu vou pensar do ponto de vista do número mesmo, né? Menos 3.121 é menor do que 2.956, certo? É menos, mas é o que eu estou pensando do ponto de vista absoluto, certo? Do ponto de vista absoluto, que você tem que pensar que é um rendimento, tá? Então, essa aqui é a melhor opção, tá? Melhor opção porque, né? Porque receber mais é melhor que receber menos. Só por isso. Beleza? Então, essa aqui que é a resposta. E para fazer na HP, pessoal, fazer na HP é a mesma coisa, viu? Não muda nada não. Aqui agora mudou a função, né? Vou fazer só um para vocês verem. Se fosse fazer o de limpar, ó, F prefixo, limpando tudinho. Se fosse fazer só o primeiro, né? Então, 3.000, ó, 3.000. Esse é o meu FV, né? FV, beleza? 180, Enter. Eu apertei Enter, não apertei o N, não. Primeiro eu vou fazer uma conta, faço a conta, faço o que eu tenho que fazer, depois eu guardo o N, beleza? 180, Enter, 360, divide, põe o N agora. Aqui, ó, o N. Aí vai ler o que está no visor, certo? E 3i. O que eu quero é PV. Deu quanto? 2.955,67. Beleza? Certo? E se a gente fosse fazer o valor, fôssemos fazer também né? O 2 aí daria na mesma. Então aqui, pessoal, acabou que a gente passou, nossa, exato, em cima da hora. Em cima da hora. Deixa eu parar de gravar aqui.